Então, vamos dar continuidade. Na aula passada, a gente já começou aqui no assunto sobre Tumá e Tahará, pureza e impureza, principalmente aqui o terceiro livro da Torá, o Sefer Vaikra, é um livro que ele vai dedicar bastante sobre esse assunto, e como a gente já viu na aula passada, são detalhes, são assuntos que, como não estão no nosso cotidiano, a gente conhece muito pouco, então é uma oportunidade para a gente conhecer um pouquinho mais sobre pureza, impureza, principalmente agora que a gente está vendo algumas coisas que estão relacionadas com a nossa alimentação. E lá para frente, principalmente na Parashá Tazria e Metzorá, a gente vai entrar um pouco mais na impureza que o próprio ser humano, ele pode ser uma fonte de impureza. A gente vai ver alguns exemplos, o Zav, Yoledet, a mulher que deu à luz. Vamos ver alguns tipos aqui de impureza que podem ser transmitidas com o toque, que podem ser transmitidas quando uma pessoa é impura, senta em algum lugar. A gente vai ver, tem aqui algumas novidades que não são muito conhecidos no nosso dia a dia, já que esse assunto aqui de pureza e impureza não é algo muito do cotidiano. A gente fala mais dos animais impuros que a gente não deve comer, mas a gente vai ver também muitas impurezas que podem, a fonte da impureza é o próprio ser humano. Vamos continuar aqui. A gente parou na mitzvah Kuv Samech, a mitzvah 160, que é mitzvah inyan tumat ohalim, que são a mitzvah de tomar cuidado com as impurezas relacionadas com a nossa alimentação, shenitztavino beshmirat tumat ohalim umashkim. A gente deve tomar cuidado com as impurezas associadas na nossa alimentação, nas comidas e nas bebidas, o leitnaeg benyan al pi a Torá, e se comportar nesse assunto de acordo com as orientações que a Torá dá para a gente, oditano ernadim bechol inyan tumat ochlim umashkim ve akelim amitamim aliadam. Como a gente deve, a Torá, ela vai orientando a gente como a gente deve se comportar em relação à impurificação de comidas e bebidas e até mesmo os utensílios. Então, tem, obviamente, hoje em dia, muitas coisas na prática. Eu até estava conversando com um rabino sobre essa questão de pureza e impureza, e a hora que você vai vendo os detalhes, eu perguntei para ele como as pessoas viviam antigamente, onde tinham tantas fontes de impureza. Você não sabe se alguém encostou na comida, se alguém sentou nesse lugar, e agora quem sentar vai ficar impuro, como funcionava tudo isso. E realmente ele confirmou que era muito, as pessoas tinham que ser muito mais cuidadosas, já que tinham implicações na prática em relação a essa impureza espiritual, coisas que a pessoa não podia fazer, comidas que a pessoa não podia consumir, por exemplo, a trumá dos Koanim, a parte da produção que era separada para dar para os Koanim, é proibido comer isso se recebeu algum tipo de impureza. Era proibido entrar no Beit HaMikdash, uma pessoa que estava com alguns tipos de impureza, era proibido comer korbanot, se a pessoa estava no estado de impureza. Quer dizer, então, o cuidado era muito maior realmente para a pessoa não se expor a nenhum tipo de impureza espiritual. Então, a gente tem que seguir aqui as orientações da Torá, já que impureza é algo que os nossos olhos não estão enxergando, a gente tem que seguir o que a Torá orienta para a gente sobre isso. Shenemar mikola ochel ashel yachel, então está escrito assim na Torá, que de toda comida que a gente vai consumir, asher yavou alav maim, então a gente vai ver aqui um detalhe, tudo que veio água sobre ela. A gente já vai explicar esse detalhe aqui, o que significa essa água aqui, que tem que vir sobre um alimento, para que agora sim a gente vai ter problema de impurificação espiritual desse alimento. Mishorshei atumá viatará. Em relação às raízes aqui desse conceito de pureza e impureza, ele fala bemitzvah kodemek tire lahagarbe. A gente já teve muito que refletir na mitzvah anterior, vale a pena voltar. Se alguém não acompanhou, vale a pena voltar aqui na mitzvah anterior, aonde a gente falou bastante sobre as 8 espécies de
rastejantes, os sheratzim, que tem problema de impureza espiritual, e a gente falou um pouquinho sobre a filosofia, entre aspas, aqui, da pureza e impureza. Ele fala, em tzorech le achziro, aqui não vale a pena a gente ficar voltando tudo de novo, o que já foi explicado na mitzvah anterior. Vamos ver agora os dinim dessa mitzvah, algumas leis associadas com essa mitzvah. Aqui sim, tem alguns detalhes muito interessantes. Mas Shamru, Zichrono Livrachá, o que os nossos sábios ensinaram, Shenemar Batorá, está escrito na Torá, Mikol Aochel Asher Yeachel, de qualquer alimento que você vai consumir, Pirushó Sheyachel Ladam. Então, a única coisa que tem problema de impureza espiritual são coisas que são comestíveis pelo ser humano, são comidas apropriadas para o consumo humano. O Lefirach Amruz Zichrono Livrachá, é por isso que os nossos sábios de abençoada memória ensinaram para a gente Shekol Ochel Sheino Meyuchad Leadam, qualquer tipo de comida que ela não é designada especialmente para o ser humano, por mais que infelizmente eu já escutei que tem pessoas hoje em dia que está virando moda pessoas comerem ração para cachorro. Isso não faz com que a ração para cachorro vire um alimento para seres humanos. Infelizmente o ser humano está cada vez se aproximando mais do lado dos animais do que do lado dos anjos. A gente tem essa escolha se a gente vai para o lado dos malachim, dos anjos, ou para o lado dos animais, e a escolha parece que está, na maioria das vezes, está sendo para o lado errado. Então, uma comida que ela tem que ser específica para ser consumida pelo ser humano. Se ela não é específica para o ser humano, uma comida que normalmente é uma comida de animais, mesmo que um ser humano coma isso, isso não recebe impureza, quer dizer, a lei da Torá é algo que o ser humano come, algo que é comestível para o ser humano, que é normal o ser humano comer. E, de novo, normal aqui é muito questionável o que é normal. Hoje em dia tem muitas coisas que as pessoas acham que são normal, mas não é normal. O Pirshu Gamken também explicaram os nossos sábios aqui mais um detalhe. Sheino nikra ochel leinyan kabbalat hatumah ad sheyaker min hakarka. Também não é chamado comida, relacionado aqui com o conceito de impureza espiritual, a não ser algo que já foi arrancado da terra. Significa todo momento que uma fruta, que uma comida, ela ainda está conectada com a terra, ela não recebe tumá. Mesmo que uma fonte de impureza encoste numa fruta, todo momento que ela está conectada ainda com a árvore, que ela está conectada com o chão, ela não recebe impureza espiritual. Aval kolzman sheu merubar, afilo beshoresh katan sheachol ligiot, mesmo que seja uma única raiz pequenininha que ainda está conectando essa comida no solo, e esse alimento ele ainda pode se alimentar a partir dessa raiz, einonikra ochel lekabbalat hatumah. Ela ainda não é chamado de alimento, no sentido aqui de poder já receber essa impureza espiritual. Veafilo nagu bokol hatumot taoru, mesmo que todos os tipos de impureza espiritual tenham encostado nesse alimento, como ele ainda está conectado com a terra, ele não é chamado comida. Então, olha que interessante. Todas essas leis vão ser de detalhes dos próprios psukim da Torá. Todas as leis de pureza e impureza, elas vão ser derivadas aqui de detalhes de como a Torá falou. A Torá falou, Mikola ochel asher liachel, de toda comida que for consumida, que for comida pelo ser humano. Então, já aprendemos que tem que ser algo específico da alimentação humana e não outros tipos de alimentos, como a gente falou, alimento para animais. Isso não recebe impureza. E o segundo detalhe, que tem que estar pronto para o consumo, quer dizer que já tem que ter sido arrancado da terra. Qualquer coisa que ainda está conectado com a terra não recebe impureza espiritual. Então, são detalhes que a gente vai juntando e a gente vai construir aqui um entendimento muito maior em relação à pureza e impureza do nosso dia a dia, dos nossos alimentos, e depois a gente vai falar também sobre o corpo do ser humano, sobre a pureza e impureza. Por mais que hoje em dia
a gente, infelizmente, pela falta do nosso Beit HaMikdash, a gente já não tem mais implicações tão práticas aqui da pureza e impureza. Primeiro que, Bezerrat Hashem, em breve a gente vai ter o nosso Beit HaMikdash, todos os dias a gente tem que esperar, que é hoje que vai ser reconstruído, Bezerrat Hashem, o nosso Beit HaMikdash. E segundo que só pelo conhecimento, pelo entendimento, quer dizer, a Torá, ela não é só para a gente usar ela na prática, o próprio estudo dela, o próprio conhecimento dela, isso também enriquece a nossa Neshama, a nossa alma. Então, vale a pena a gente abrir um pouco os nossos horizontes em relação a esse assunto que tão poucas pessoas conhecem sobre ele. וכן אין כל אוכל שבעולם נקרא אוכל לקבל טומאה עד שיבוא עליו מים מאחר שנעקר מן הקרקע. Olha só, mais um detalhe aqui muito importante, isso o Talmud, ele discute bastante sobre isso, que qualquer alimento, ele não é chamado de comida, no sentido de já poder receber tumá, receber impureza, quando entrar em contato com uma fonte de impureza, a não ser que depois de ter sido arrancado da terra, ele passou água por esse alimento, ele foi lavado. Então, como está escrito explicitamente no Pasuk, Asher Yavou Alav Maim, que passou sobre esse alimento água, ele tem que ter sido lavado pelo menos uma vez, e a partir do momento que ele foi lavado, agora sim, ele já está raui, ele já está apropriado, ele já está agora pronto para receber tumá. Se ele entrar a partir de agora em contato com uma fonte de impureza, ele recebe impureza. E por mais que isso é uma gzerat hakatuv, muitas leis da Torá, principalmente nessa área aqui de tumá e tahará, de pureza e impureza, é gzerat hakatuv, é um decreto da Torá, são hukim, são leis que a gente não consegue entender a lógica que está por trás. Ele fala que, obviamente, aqui também é um roque da Torá, é uma lei que está muito acima do nosso entendimento, mas ele fala Yesh lesamchok tzat alatam lefima sheyale bitchilat hamachshava velomar. Ele fala que dá para a gente ter um pensamento aqui, entre aspas, ele não usa essas palavras, mas meio que dá um chute aqui, usando a nossa lógica, o que está por trás dessa necessidade de um alimento passar por uma lavagem antes dele poder receber tumá, que é inyan lefisha Torá, lo tachshov shum davar liot raui ledinim shebo, achat gmar melachto. A Torá, aqui em muitas leis, ele vai trazer aqui pelo menos mais um exemplo. Ele fala que a Torá não é considerado algo apropriado para as leis se aplicarem sobre isso, a não ser que ele já passou pelo seu processamento final. Isso vai valer para algumas leis, que Moshe Yadua, Bidnei Perot Lenyan Trumot Masrot. Então, olha que interessante, quando a gente vai colher a nossa produção, a gente já falou bastante sobre isso, uma parte da produção ela era dedicada para os Koanim e para os Leviim. Então, isso são leis da Torá e leis importantíssimos. Alguém que come um alimento que não foi separado uma parte para os Koanim e para os Leviim, essa comida é chamada Tevel. Então, essa comida é proibida, a pessoa está fazendo uma proibição. E é interessante que aqui no Brasil a gente está acostumado, pode comprar fruta em qualquer lugar, não precisa de asgarrar, não precisa de supervisão para frutas. E a nossa grande surpresa para quem está acostumado a morar fora de Israel, quando a gente chega em Eretz Israel e a gente vai comprar fruta numa quitanda, de repente a gente vê que tem asgarrar, tem supervisão nas frutas. Mas supervisão para quê? O que a fruta tem de não kasher? E lá em Eretz Israel existem muitos problemas relacionados com as frutas. Tem o problema das frutas no ano de Shemitah, no ano sabático, e temos aqui o problema de Trumot Masrot. Então, se essas frutas não foi retirado Trumot Masrot, Trumá e Maser. Trumá é a parte que era dada para o Cohen, Maser era a parte que era dada para os Leviim, tinha a parte que era dada para os pobres também, tinha a parte que tinha que ser consumido lá em Jerusalém, que é o Maser Sheini e o Maser Ani, quer dizer, todos esses conceitos aqui da separação da nossa colheita. Tudo isso não é imediatamente na hora que você colheu. Quando que vai recair a obrigação de você separar Trumot Masrot?
só a partir de um certo momento do processamento das frutas. As frutas vão ser colhidas, as frutas vão ser colocadas num monte, e esses montes eles eram alisados depois, e é nesse momento que os montes são alisados que recai a obrigação da gente retirar Trumot Masrot, e antes disso a pessoa poderia até mesmo consumir um pouco dessas frutas, antes de tirar Trumot Masrot, porque recaiu a obrigação só quando foi o Gmar Melachá, quando a gente terminou o processamento das frutas, que no caso aqui de Trumot Masrot, é a gente alisar essas pilhas de frutas que foram colhidas. Então, pequena halá, mesma coisa em relação a halá. A gente tem que fazer também a mitzvah de afrashat halá, de tirar uma parte da nossa massa. Também, antigamente, era doado isso aí para os koanim. Hoje em dia, a gente queima essa halá que a gente fez a afrashá. She'eino natá achetid galgela kemach. E o momento da frashat halá é no momento que você já misturou a farinha com a água, que você começou a mexer, e isso está se transformando numa massa, aí sim recai a obrigação da gente tirar a halá. Bezel amafrish halato kemach, eino halá. A pessoa que separa uma porção de farinha, ela já está com todos os ingredientes na mesa, ao invés de misturar tudo e separar halá, ela separar diretamente da farinha, Eino halá, ele não cumpriu a obrigação de afrashat halá, vegezeli beada Cohen. E o Cohen que pegar isso como se tivesse sido dado para ele agora como a halá, que foi separada, ele está cometendo um ato de roubo, porque a pessoa não cumpriu a obrigação de separar a halá da massa dela. Então, esse Cohen, o que ele está recebendo não é halá, ele está recebendo farinha que a pessoa está dando para ele. Então, é um conceito que não é só aqui no caso da tumá, da pureza e impureza, mas em outras áreas da Torá, que é o conceito do Gmar Melachá, quando termina o processamento, que começam a valer as leis da Torá. Então ele fala que é a mesma coisa aqui em relação às frutas. Vialkem, Gambem tumá, também em relação aqui à impureza espiritual, no marche em dinei tumá aperot viataharatan Agmar Melachtan. Então, a gente pode falar a mesma coisa que só vai se aplicar os conceitos de pureza e impureza sobre as frutas quando terminou o processamento delas. Lefiche derech bnei adam, bektzat perot veirakot, leadichan meafaram teren tochlotam. Porque o normal do ser humano, na maioria das frutas e das verduras, é a gente lavar essas frutas antes do consumo. Ninguém vai pegar essa fruta toda suja, cheia de terra, e vai comer diretamente. O normal do ser humano é a gente lavar as nossas frutas e nossas verduras antes do consumo. Então, quer dizer que isso é o Gmar Melachá, é isso que é o final do processamento, não é a colheita que é o final do processamento, e sim a lavagem das frutas, que isso vai fazer com que elas estejam prontas para receber a tumá. Então, só arrancar ainda não faz elas estarem apropriadas para receberem impureza espiritual, e sim a lavagem. É isso que a Torá está falando para a gente. Quando passar água sobre elas, elas já estão apropriadas para receber impureza. Ayainyan lomar al kulam dereklal, shelo yu nikraim Orel ache yaksheru bamaim. Então, todas essas frutas, a não ser depois que elas já passaram por essa lavagem, aí sim elas podem ser chamadas que elas passaram por uma preparação para poderem ser consumidas, e a partir de agora, se alguma fonte de impureza encostar nessas frutas, então essas frutas vão estar com impureza espiritual. A verdade é que eu usei uma expressão não está correto. Eu falei de encostar nas frutas. Encostar é uma forma de transmissão de impureza, mas existem muitas outras formas. Até mesmo a gente sabe o conceito de que um morto, por exemplo, que é a tumá mais forte que existe, o nível de impureza mais forte que existe, o corpo de uma pessoa que faleceu, isso é chamado de avota tumá, é o pai do pai da tumá. Isso impurifica uma pessoa, até mesmo tumat oil. Se tiver uma pessoa
ou um utensílio, ou uma fruta, ou qualquer outra coisa, no mesmo ambiente, sob o mesmo teto que tiver o corpo, tudo que está lá dentro também está agora impuro. Ele recebeu essa impureza espiritual. Então, eu falei sobre encostar. Encostar talvez é o jeito mais normal de transmissão de impureza espiritual, mas existem outras formas da Torá, e isso a gente vai ver lá para frente, quando a gente vai falando sobre as impurezas do próprio ser humano, quer dizer, impurezas que saem do corpo do ser humano, e o ser humano vira uma fonte de impureza espiritual, como o caso do morto, como o caso, a gente vai ver do Zav, que também, quando a pessoa saíam certos líquidos do corpo da pessoa, ou Metzorá, por exemplo, a pessoa que fazia Lachonará e ficava com tsarat, ele também vira uma fonte de tumá ambulante, uma fonte de impureza ambulante, e tudo isso pode ser transmitido através do toque, pode ser transmitido de carregar alguma coisa, mesmo que você não encosta diretamente no objeto, carregando um objeto, isso também impurifica o objeto. Como a gente falou, usar essa impureza da pessoa que emite certos líquidos que saem do corpo dela, até mesmo ela sentar em algum lugar, isso impurifica esse lugar onde a pessoa sentou. A gente vai ver que tem um mundo inteiro que a gente não conhece, e por isso eu perguntei, quando eu comecei a estudar todos esses conceitos aqui de pureza e impureza, eu perguntei para esse rabino, eu falei, mas rabino, como as pessoas viviam antigamente? Quer dizer, você tem que tomar cuidado aonde você senta, aonde você encosta, até mesmo, por exemplo, líquidos que saem de uma pessoa que está impura, um zav, se ele cospe e alguém pisa nesse cuspe, também ele está agora contaminado. Então, ele falou que realmente o cuidado antigamente com o conceito de pureza e impureza era algo, a pessoa tinha que ser muito mais cuidadosa. Hoje em dia, como não tem mais aplicação na prática, não temos, infelizmente, pelas nossas muitas transgressões, não temos mais o nosso Beit HaMikdash. Em breve teremos Bezrat Hashem, mas a gente perdeu um pouquinho dessa noção dos cuidados com a pureza e a impureza espiritual. Então, a gente precisa, os alimentos, só depois que eles passaram por uma primeira lavagem, eles vão estar aptos agora a receber impureza espiritual. Antes disso, mesmo que eles entrem em contato com fontes de impureza, eles não recebem a tumá. Então, olha que coisa, entre aspas, insana, como não tem lógica nenhuma. Você acabou de colher vem uma pessoa impura, tem uma maçã na árvore, ele encosta na maçã, não aconteceu nada. Ele colhe essa maçã, ainda não aconteceu nada. Ele lava a maçã, se ele encostar agora essa maçã está impura. Então, o que mudou? Leis espirituais, não tem explicação lógica, não tem entendimento lógico, mas assim funciona o mundo espiritual, diferente da nossa lógica do mundo material. E a Torá, a gente precisa da Torá para guiar a gente nesses conceitos que os olhos não enxergam e a nossa cabeça ela não consegue entender qual é a lógica que está por trás, e muito disso é intencional. Deus quer que a gente tenha um pouco de humildade. Olha como a gente não entende nada. E o próprio Rambam, ele fala que para a gente conhecer todas as leis de impureza, assim a linguagem dele na introdução, quando ele fala de um tratado chamado Kelim, que é o maior tratado de toda a Torá, o maior número de Mishnayot de toda a Torá, ele fala que para conhecer todas as leis precisa repetir, precisa estudar, repassar pelo menos 1000 vezes. Então, isso é a linguagem do Rambam. A gente pode entender aqui um pouco da complexidade que traz. De novo, não vamos sair daqui especialistas em pureza, mas alguns conceitos novos, Baruch Hashem, a gente vai abrindo um pouco os nossos horizontes. O Minatamazé, e por esse motivo também, Beatzmo Amru She'ercheranhu Kesheudhu Beratzona Bailim. Então, só vale, olha só, mais um detalhe muito interessante, se essas frutas foram lavadas com o consentimento, com a intenção do dono da fruta. Não adianta uma outra pessoa vir lavar essas frutas, isso não é considerado que ele está preparado agora para receber tomate, tem que ser com a vontade, com o consentimento do dono da fruta, clomar, Shabailim Hashvu, Mashke Amaim Sheudhu Bahem, Kederech Bnei Adam Sheyadiru Yerakoiserem Be Mashke. Então tem que ser aqui com líquido
que as pessoas consideram isso como um líquido que faz a lavagem aqui de uma fruta. Vezel pirush ratzon vaones aniskar bagemará benyanzé. E lá na Guemará, ela vai entrar numa discussão, o Talmud entra numa discussão, o que foi por vontade, o que foi contra a vontade do dono. Tem um marihut, se alonga muito o Talmud aqui nas discussões, os detalhes, mas isso precisa ser beratzona bailim, o dono tem que concordar. Então, por exemplo, tem uma discussão se a pessoa deixou frutas no teto da casa secando e choveu sobre essas frutas, quer dizer, essas frutas foram lavadas pela água da chuva, se era essa a intenção do dono, não era intenção, já recebe impureza, não recebe impureza, tudo isso está discutido lá em vários lugares diferentes do Talmud. Lefia pirushim atovim. ואם לא יחשבו למשקה, אף על פי שהם בעצמם נתנו על הפירות, אין זה לרצון. E se não é considerado aqui, o dono, ele não considera esse líquido que está sendo usado para enxaguar os frutos dele, ele não considera aqui como um líquido de limpeza, então mesmo que foi molhado essas frutas, isso ainda não faz com que as frutas estejam prontas para receber impureza, não é considerado que foi com consentimento do dono. O leficha hamuru zichrono libraha she atomen perotav bamaim. Olha só, a pessoa que escondeu frutas dentro da água, mipnei ganavim. E por que ele está colocando dentro da água? Não para lavar as frutas, ele quer esconder dos ladrões, ele quer um lugar onde os ladrões nunca vão procurar as frutas dele, ele coloca afundado dentro da água. Loicheru, essas frutas, elas ainda não recebem impureza espiritual. Lefiche eina maim chashuvim labailin lemashke, porque essa água não está sendo usada como um líquido de limpeza. Essa água shelonetanum baem marmat mashke, não está sendo colocado lá dentro porque é um líquido que está lá dentro e essa é a minha intenção. Eila leatminam, eu estou colocando lá dentro da água com a simples intenção de esconder essas frutas. Como eu esconderia também sob um monte de tufos de lã ou sob areia ou qualquer outro material. Então, a água eu não estou colocando especificamente na água pela capacidade que ela tem de limpeza, e sim para esconder as frutas. Isso não difere de nenhum outro tipo de material que poderia ser usado só para esconder minhas frutas. Então, isso não vale como preparação da fruta para receber impureza espiritual. O Menyan Zé, Mashamru Zichrono Livraha, e também desse assunto, o que falam os nossos sábios, She akofe keara alakotel beyom atar, uma pessoa que cobre uma tigela em cima do muro num dia de chuva, imbishvil she tudach akeara, uose meia a matar reuim lechir. Então, depende qual que é a tua intenção, por que você colocou agora essa tigela em cima do muro. Se a intenção era você lavar essa tigela, então a água que está acumulada nessa tigela é uma água que já pode ser usada, se for usada aqui numa fruta, essa fruta ela já está pronta para receber impureza, porque essa água agora é considerada uma água que ela limpa com a intenção, com o consentimento do dono, porque é o normal do mundo, o comportamento das pessoas, lavarem os seus utensílios, lavarem suas frutas com algum líquido. Que deixe lo agora, se ele colocou essa bacia lá em cima, não porque ele quer a água, ao contrário, ele quer proteger o muro, que não caia essa água, ela não atinja o muro, em namarchirim. Então, essa água aqui, se entrar em contato com as frutas, isso não deixa as frutas prontas para receber impureza. Então, alguns detalhes, de novo, a gente vai aprendendo aos pouquinhos, passo a passo, como funciona esse conceito aqui de pureza e impureza também nos alimentos. Bednei adota o rabim também, as partes
que tem da comida, veyeter pratea mevorim bemaseret taharot veoktzim umachshirin. Então, tem vários tratados aqui do Seder Taharot, é uma das partes da Mishnah que vai tratar só dessa parte mais espiritual sobre pureza e impureza. Venoeged bechol makom bechol zman, isso se aplica em todos os lugares, em todos os tempos. Pesharim u benekevot, para os homens e para as mulheres. Shenadin beinyanzeh tumato ahalim beir shiram, que quer dizer, vai determinar aqui esses conceitos de preparação das comidas para receber impureza espiritual. O Mikol Makom, mas de qualquer maneira, Arshav Bechutz Laaretz, agora fora da terra de Israel, She'en lá no Bavonoteino, Mikdash Bekodoshim, a gente não tem o Beit HaMikdash, a gente não tem mais os nossos Korbanot, Dinei Atumat Betelim Etzleino, já cancelou aqui esse conceito para a gente. O Mikol Makom, Imratzalinhog Baem Beatzmo, Minha Kedoshim. Agora, se a pessoa quiser ter um comportamento adequado, exemplar, de pessoas sagradas, Keilu Ayabaretz Le Izaher Beochlim, e a pessoa quer ser cuidadosa com isso, com a impureza dos alimentos, Leochlam Betahara, comer tudo num nível de impureza, tomar cuidado para não expor os nossos alimentos a nenhuma fonte de impureza, Bazera Uiladum Bahem. Então, isso sim é apropriado para essas pessoas conhecerem aqui essas leis todas, que são leis práticas. O Kvar Katavti Bemitzvah, a Kodemet Data Ramban, Zichron Livracha, Bednei Atumot, tem uma machloket, a gente trouxe uma disputa entre o Rambam e o Ramban, e como a gente sabe, o Sefer HaChinuch vai de acordo com o Rambam, o Maimonides e o Ramban, ele discute aqui nesse conceito de Tumá, Ve'umi te'ashev belev shomav, ve'ino tzarich leachziro bechol achad vechat. Isso vai valer para todos esses assuntos que vão ser repetidos aqui nas próximas mitzvot. Ele fala que não precisa ficar explicando de novo e de novo e de novo esse mesmo conceito. Vamos lá para nossa próxima mitzvah, que também é uma das fontes mais comuns de impureza espiritual, a mitzvah Kuv Samech Alev 161, é a mitzvah Inyan Tumat Nevelá. É a tumá que vem através da carcaça de um animal, quer dizer, o corpo de um animal morto. Vamos ver como que funciona essas regras. Liota Nevelá Tmea Umetamá. Então, a mitzvah é a gente considerar essa carcaça do animal algo impuro e que é uma fonte de impureza, quer dizer, alguém que vai entrar em contato, não necessariamente, como a gente já explicou, não precisa ser só através do toque, mas através de carregar também. O que quer dizer carregar? Se duas pessoas pegam uma toalha e carregam essa carcaça através de uma toalha, mesmo que eles não estão encostando na carcaça, mas estão carregando ela, estão transportando ela, ou alguém que está levantando numa corda, e lá na ponta da corda tem a carcaça de um animal morto, isso também impurifica a pessoa que está carregando. Então, o toque é o mais normal, mas não é a única forma de impurificar. Shenemar, de onde a gente aprende essa impureza, está escrito assim na Torá, no Sefer Vaikra, capítulo 11, Lametet, na Passuk 39, Bekiyamut minabema, se algum animal ele morrer, Ashari lachem leochla, e que eles são alimento para vocês. Então vamos pensar uma coisa, se a carcaça de um animal ela transmite impureza, então como pode ser que a gente come carne? Quer dizer, toda carne que a gente encosta, quer dizer que essa carne ela transmite impureza espiritual? Calma, vamos definir aqui que tipos de carcaça vão transmitir impureza espiritual. O passuco da Torá está falando, olha, se morrer um animal, quer dizer, se morrer e não for morto, a gente vai ver que tem uma diferença se o animal morre sozinho ou se o animal morre através do processo de shritá, que é um processo de preparação para esse animal poder se transformar em alimento para os seres humanos. Katava Rambam, então o Rambam, Maimonides, ele escreve para a gente, Zichrono Livraha, Bamitzvah Zot, ele tem lá no livro dele de Mitzvot,
ele fala o seguinte, Vezele Shonó, essa é a linguagem do Rambam, Ve'ani askir lecha ineato, akdama yeot lecha, tizkerena, bechol ma sheniskor, miminei atumot. Ele fala assim, eu vou fazer uma introdução aqui, que vai ser uma introdução interessante, bonita, para todo esse assunto aqui, de todos os tipos de impureza, que ele trata também lá no livro dele, Veishezé she'anu monim kol minu min mi atumot mitzvat aseh. O Rambam, na contagem dele, cada tipo de impureza, para ele é uma mitzvah por si só. Para o Ramban, não é assim. A gente mencionou isso na aula passada. O Rambam, o Maimonides, cada tipo de fonte de impureza é uma mitzvah da Torá por si só. Óbvio que que significa aqui? Olha, tem mitzvah de carcaça. Qual que é a mitzvah? A gente ir lá e se impurificar com a carcaça? Óbvio que não é essa mitzvah. Velo como ken anonimneim meitamabá vetie mitzvah lotasei. Também não é para proibir a gente, não existe nenhuma proibição da Torá. A pessoa que foi lá e se impurificou com a carcaça, então ele fez uma transgressão da Torá, não fez, não é uma transgressão da Torá. A pessoa, mesmo intencionalmente, bemezid, a pessoa intencionalmente vai lá e se impurifica, ela vê a carcaça de um animal e ele fala, eu quero ficar impuro agora, vai lá e encosta na carcaça, ele não fez uma transgressão da Torá. Não existe nem a mitzvah de sim se impurificar e nem a proibição de se impurificar. Nenhuma das duas é a mitzvah aqui. Ulam, iota Torah omeret, shemi shekarev bazeh amin nitma. Agora, pelo fato que a Torá está ensinando para a gente que aquele que se aproximar quer dizer aquele que entrar em contato ou diretamente ou indiretamente com essa fonte de impureza, ele vai se impurificar. Ozeadavaritma alinhankar, quer dizer, as situações que isso vai fazer com que a pessoa ela se impurifique. Lemishe karevelav u mitzvah taseh, quer dizer, qual é a mitzvah taseh? Klomar, zeadim a metzuve bo u a mitzvah. Veu amra shemishe karevekar alinhankar nitma. Para conhecer a mitzvah, é a gente saber como funciona, que tipo de fontes de impureza impurificam e que tipo de contato com essa impureza isso vai transmitir a impureza. Essa é a mitzvah da Torá. Esse entendimento, esse conhecimento, isso é a mitzvah da Torá. O Mishayala Inyankar Loitma, o que impurifica e o que não impurifica a pessoa. O Itame Beatzmo, Areshut Beat Koladam. Agora, se a pessoa quiser se impurificar, é uma opção que a pessoa tem, que Imratzah Itame, vem Imratzah Lo Itame. Se ele quiser se impurificar, ele se impurifica, e se ele não quiser se impurificar, ele não se impurifica. É verdade? Ele vai falar lá para frente. Vão ter implicações práticas, isso é outra coisa, mas não existe nenhuma proibição da Torá da pessoa ter contato com a impureza. Belashon Sifra, o Benivlatam Lotigal, está escrito que a gente não deve encostar na carcaça dos animais. E a Rolim Nagadam Benivlatam Yilkearbaim, pode ser que uma pessoa, por encostar na carcaça e receber essa impureza, ele vai ter que receber chicotadas, ele vai ser castigado por isso. Talmulomar, o Leile Titamur. E a Torá ensina para a gente, e com esses você vai se purificar, não para que você seja obrigado a receber chicotadas, só para te ensinar quais que você impurifica e quais que você não se impurifica. E a Rolimra Adam Nevelá Yeler Beitmalá. Será que a pessoa, quando ele vê uma carcaça, então ele tem uma mitzvah da Torá de encostar nessa carcaça? Talmud Lomar u Benivlatam Lotigal. Não encoste na carcaça, quer dizer, a gente não tem a proibição e não tem a obrigação de se impurificar também. A Keitzad, então, como funciona? Eveiomer Reshut. É uma opção da pessoa, não é uma obrigação nem para um lado nem para o outro, não é uma proibição de se impurificar e, obviamente, não tem a mitzvah de se impurificar também nas fontes de impureza que a Torá ensina para a gente. A mitzvah o Mashenemar lá no Be'ele Adinim. Então, essas leis aqui, a mitzvah é entender, é conhecer essas leis
e aplicar essas leis na prática. Shemi shekarev lazeh nitma veyetame. A pessoa tem essa consciência que se ele entrou em contato com essas fontes de impureza, ele está impuro agora. Veitchayev ma shenitchayevu atmeim. E agora ele vai estar obrigado a fazer as obrigações da Torá em relação às pessoas impuras que se impurificaram. Latzet chutz hamachané shchina, ele não pode entrar na machané shchina. Vamos aqui mais uma oportunidade, Baruch Hashem, de Musagim, conceitos aqui da Torá. Existia na época do deserto 3 machanot, 3 acampamentos. No centro do povo judeu é chamado Machané Shchina. O que viajava no centro do povo judeu? O Mishkan, o nosso templo móvel, isso é chamado de Machané Shchina. É a Machané, é o acampamento de Deus, é onde a presença de Deus ela ficava. Em volta, quem acampava em volta do Mishkan? Os Levim e também os Kohanim, a família de Aaron a Cohen. Então isso era chamado de Machané Leviá. É um segundo nível, quer dizer, o primeiro nível é Machané Shchina, em volta disso é Machané Leviá, e por último é Machané Israel, é o acampamento do resto do povo. As tribos, elas acampavam em grupos de 3 Shvatim, de 3 em 3 tribos, isso é Machané Israel. Dependendo do nível de impureza, todos os tipos de impureza é proibido entrar na Machané Shchina, proibido entrar no Mishkan, futuramente proibido entrar no Beit HaMikdash, quem está impuro. Alguns tipos de impureza também não pode entrar na Machané Leviá, também é proibido o segundo nível aqui de santidade, e tem tipos de impureza que tem que inclusive sair do terceiro tipo de acampamento, até da Machané Israel. Qual é esse? A gente conhece o Metzorá. O Metzorá tem que sair do acampamento, ele fica sozinho lá do lado de fora. Então, por quê? Porque ele está expulso, entre aspas, dos 3 acampamentos, nem no de Hashem, nem dos Levim, nem de Israel, eles têm que ficar lá do lado de fora. Tem outras impurezas que só não pode entrar no Mishkan, e tem outras impurezas que não pode entrar nem no Mishkan, nem na Machané Leviá, mas podia ficar na Machané Israel. Então, de novo, mais uma oportunidade de mais um conceito que a gente vai aprendendo. Então, essa pessoa, uma implicação prática, ela não pode entrar na Machané Shchina, não pode entrar no Mishkan, não pode entrar no Beit HaMikdash, Veshelo Yuchal Kodesh, não pode comer korbanot, não pode comer trumá, nada que é sagrado pode ser consumido por alguém impuro, Veloi Kravelav, não pode nem se aproximar desse tipo de coisa sagrada, do lado Zé. Vezé aí a mitzvah, clomar, e essa é a mitzvah, esse é o conceito aqui da mitzvah. E ototame baseamin, se a pessoa ela se impurificar com essa espécie de impureza, que shekare velav ou que shayaitzlo alinyankar, que ele acabou se aproximando, que ele entrou em contato de alguma maneira que transmitiu a tumá, ele ter essa consciência e ter o comportamento adequado para alguém que se impurificou com esse tipo de impureza. Os Horzeinian Bechol Min Vamin Miminei Atumá, e isso vai ser trazido para cada tipo específico de fonte de impureza, e é o que vai acontecer na Torá aqui no Sefer Vaikra, aqui a partir da Parashat Shmini, e como a gente falou, também pegando depois a Parashat Tazria e Metzorá, as várias fontes de impureza, algumas externas, algumas internas dentro do corpo do ser humano, e os cuidados que a gente tem que ter em relação a isso. Ad kan leshono, até aqui a explicação do Rambam. Bem kolze lo itiashev yafé imalev shenachshov eilav ze mitzvah. Ele fala a opinião do Sefer HaChinuch aqui, ele fala, olha, com toda essa explicação do Rambam, não me satisfez, eu não gostei da explicação do Rambam. Em algumas vezes ele fala isso, ele fala, olha, eu sou muito fiel ao Rambam para contar as mitzvot como ele construiu todo o livro baseado na contagem do Rambam, mas ele fala aqui também, não me agrada essa explicação do Rambam, mas eu não vou desviar do caminho do Rambam, que eu me propus aqui no momento que ele escreveu esse livro, mas ele não gosta, ele vai muito mais como o Ramban, que não considera nada disso como parte das 613 mitzvot da Torá, já que, aparentemente, mesmo com a explicação do Rambam,
fica um pouco em aberto, porque não tem nada que você precisa fazer e nada que você está impedido a fazer. Qualquer mitzvah da Torá, ela envolve uma das duas coisas. Ou te obriga a fazer alguma coisa, olha, tem mitzvah de tefilim. Então você está obrigado a colocar tefilim todos os dias. Tem mitzvah de não fazer isso. Então você está obrigado a se afastar desse tipo de atitude. Não pode comer certa coisa. Então você está proibido de comer isso. Mas aqui fica muito em aberto, quer dizer, o próprio Sefer HaChinuch, ele com muito respeito, obviamente, mas ele não concorda com a abordagem do Rambam, e ele traz o contraponto aqui, o Ramban, o Nachmanides, e ele fala que nesse sentido aqui faz muito mais, é muito mais lógico como o Ramban, o Nachmanides estuda, mas ele vai seguir aqui a linha do Rambam, do Maimonides na conta, mesmo que ele não concorda e ele não entende a lógica do Rambam, mesmo assim ele segue aqui nesse caminho. Shoresh HaKatuv Lemala, a raiz já foi escrito anteriormente, Midnei a Mitzvah, rapidamente, algumas leis associadas aqui com a Mitzvah, Mashamru Raboisenu Zichrono Livracha, o que os nossos sábios falaram no tratado de Keilim, a gente já falou sobre esse tratado, é o principal tratado aqui que fala sobre pureza e impureza. Kelim são utensílios. Obviamente, ele vai entrar todos os tipos de impureza, o que impurifica os utensílios, qual o material dos utensílios que são impurificados e que não são, tem diferença o material, se é por fora, se é por dentro, é uma loucura, é um mundo, parece um outro mundo. Entrar no mundo aqui de pureza e impureza é entrar numa outra realidade, uma realidade paralela, e Bezrat Hashem, a gente vai encostar um pouquinho nessa realidade paralela para entender um pouquinho melhor. Vê a Mevelá, a meavota tumá, então a carcaça é avavota tumá também, é o pai do pai da tumá. Vekazait mipsará metame adam vekelim bemagá. Então ele fala que mesmo uma quantidade, quanto precisa? Olha que pergunta interessante aqui, que discussão interessante. Quanto precisa da carcaça de um animal para impurificar? Será que precisa do corpo do animal inteiro? Será que é só animais grandes, animais pequenos? Então ele traz aqui para a gente na prática aqui um kazait. Kazait é um volume muito pequeno, um volume de uma caixinha de fósforo, mais ou menos 27 gramas. Aqui de um pão com 27 gramas já tem o kazait. Então, se tem um kazait aqui da carcaça de um animal, um pedacinho do corpo de um animal, metame adam kelim bemagá, ele já impurifica uma pessoa ou utensílios, no caso de toque, o kliheres bavir. E se for um utensílio de barro, se entrar essa carcaça dentro da parte oca, por fora não contamina. Isso é uma exceção. Os utensílios de barro, eles são uma coisa por si só, eles não se impurificam por fora, eles só se impurificam se entra uma impureza lá dentro, no ar que tem lá dentro, aí impurifica os utensílios de barro. De novo, por quê? Zeratakatuv, isso é parte da Torá, que são hukim, que a gente não consegue entender. Óbvio, a gente vai encontrar, se a gente procurar, a gente vai encontrar um tam, algum gosto para a coisa, mas, obviamente, que isso está muito acima do nosso intelecto. O metame tadam bemassá letame bgadim. E se uma pessoa carregar, olha que incrível, mais um detalhe aqui importante, se alguém carregar uma carcaça, as roupas dele também estão impuras. Quer dizer, tudo que está em contato com o corpo da pessoa também se impurifica. Se ele carregar uma carcaça, mesmo que é um contato indireto com essa carcaça, ele se impurifica e impurifica também as suas roupas. E o detalhe que os nossos sábios explicam, se ele estiver segurando um copo na mão, ele também impurifica esse copo. Essa impureza vai passar para tudo que tiver em contato com o corpo dele. Errad be'emá vechayá amutarot ou asurot shemeto, tanto animais permitidos quanto animais proibidos que morreram ou de morte natural ou de morte causada por animais, por seres humanos, kulam saram metame bekazai. Todos eles, a carne impurifica numa quantidade mínima de kazai. Ushritata be'emá vechayá teorá, metaeretotam. Agora, se esses animais permitidos, eles passarem pela shritá, quer dizer,
um boi que foi feito shritá no boi, ele está permitido agora e ele está tahor, essa carne está pura, então não tem problema nenhum entrar em contato com o bife de um boi que foi morto com shritá. Esse bife não tem tumá. Agora, uma carne não kasher, olha que interessante, que foi morto de qualquer outra maneira e não foi através da shritá, aqui sim tem impureza espiritual. Mais um motivo para a gente tomar cuidado com a alimentação kasher. A shritá, ela permite o animal, ela tira aqui a tumá, ao contrário, ela deixa taor, deixa puro a carne desse animal, vem na mitamota harkar, e depois disso ela já não impurifica mais nada. Ve'afilu shritat chulim bazará, ve'kotim bachutz, metaeret otam midei nevelá. Existe uma proibição de pegar uma carne que eu não estou fazendo korban e fazer a shritá dentro do Beit HaMikdash, ou o contrário, pegar um korban e fazer a shritá fora do Beit HaMikdash. Isso é uma proibição da Torá por si só, mas o fato de ter feito a shritá, no sentido aqui de impureza, essa carne não está impura, mesmo que teve aqui uma proibição gravíssima da Torá de fazer a shritá no lugar errado, ainda assim, em termos de nevelar, de carcaça, isso não tem tumá. Então, olha só, animais impuros, todos os animais que são proibidos para o nosso consumo, não importa a forma como ele morreu, ele sempre a carcaça dele sempre traz impureza espiritual. Os animais ksherim, se eles morreram de forma natural ou qualquer outra maneira que não foi através de shritá, eles vão transmitir impureza espiritual. Quando foi feito a shritá, essa carne está pura e não transmite mais tumá. Vekol shemeta meilav o sherapsul beshritatá, ó, qualquer animal que morreu sozinho ou que a shritá foi mal feita, se essa shritá teve uma falha na forma de fazer e o animal morreu sem a shritá ter sido feita da forma kasher, arei nevelá, isso é chamado de carcaça e tem tumá nessa carne, tem impureza espiritual nessa carne, como chamru zichron livrachá bechulim, zeklal kol shenivselá beshritatá nevelá. Tudo que foi invalidado por uma shritá feita errada, isso é chamado de carcaça. Vekol sheshritatá keraui vedavar aher gorem lá leipasel treifa. E mesmo que a shritá foi adequada, mas teve alguma outra causa externa que causou com que ela seja invalidado, ele é chamado de treifá. Ele não é carcaça, ele não impurifica, ele não pode ser consumido. Então, por exemplo, quando a shritá foi feita perfeita, 100% essa shritá, mas quando abriram o animal, viram que tinha uma doença no pulmão, que é o mais normal, e que esse animal já ia morrer de qualquer jeito, isso é chamado de treifá. A gente não pode comer isso, mas isso não é chamado de carcaça no sentido aqui da impureza espiritual. Aval be'emá vechayat me'á eina shritá metaran, mais animais que não são kasher, não adianta fazer shritá nesse animal, isso não purifica a carne deles, midei nevelá, continua sendo chamado nevelá, carcaça, velefirra bechol inyan sheyamuto nevelotchem. Então, animais impuros, não importa como eles morreram, sempre transmitem impureza espiritual. O mikol makom e metamot lohen velo atarot acheyamutu legambre. Mas nenhum animal transmite tumá. Então, é uma regra importantíssima. Nenhum animal transmite impureza enquanto eles estão vivos. Eles só transmitem impurezas quando eles morreram. E aqui um detalhe, quando eles morreram completamente. O que quer dizer isso? Velobeot she mefarkesot. Mesmo que o animal já está, o conceito, né, de estrebuchando, ele já está tremendo, já foi feito a shritá, por exemplo, do animal, ou ele morreu de uma outra maneira, mas ele não, a morte ainda não se completou, ele ainda está se movendo, ele ainda não metame, ele ainda não impurifica, só quando ele morreu que realmente ele vai transmitir tumá. Ve'eterov pratea mevorim besedra tarot bepizur, e todos os outros detalhes estão lá na parte das Mishnayot que falam sobre taharot, sobre pureza e impureza. O Berova Maseret Kelim, e a maioria está lá na Maseret Kelim e na Maseret Taharot. A gente vai ver, Bezrat Hashem,
alguns detalhes muito, muito interessantes aqui sobre a pureza e a impureza dos animais. Shavuot Tov!